Parece a Shakira. Olá, quartos setorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje eu tô muito animado porque é mais um dia de fazer teoria de Steven Universe e essa em particular eu acabei de fazer. Então a gente vai discutir melhor sobre isso. Nós vamos falar sobre a possibilidade de uma guerra civil em Homeworld também, que é uma coisa que tá todo mundo discutindo. Enfim, tem muito assunto, tem muita coisa interessante, então senta aí que lá vem a história. Lembrando também, como é sempre bom fazer no início dos vídeos, se você não me segue lá no Instagram, faça isso, vem bater um papo comigo, participar dessa comunidade. Se quiser, coloca na última foto, hashtag eu vim do YouTube, que eu vou fuçar seu perfil, seu perfil. E é isso, gente, tô até com meu paninho aqui porque hoje tá muito quente. Quero começar esse vídeo abrindo a seguinte questão. Não é porque as diamantes viraram a página e aparentemente o Steven tá vivendo felizes para sempre dele, que todas as gems necessariamente vão estar se sentindo dessa forma. E eu digo isso porque grande parte, se não todas as gems, viveram a vida inteira, que na verdade elas vivem para sempre, então desde que elas se tornaram seres conscientes, servindo alguém, tendo algum propósito. Isso é uma coisa que a gente viu ao longo da série, inclusive naquela música da Yellow, em que ela fala: uma safira pode prever o futuro, uma ágata aterroriza e uma lápis terraforma. Então a gente sabe que todas as pessoinhas lá, todas as gems que existem nessa hierarquia, têm um papel dentro da sociedade. E é tudo que elas sempre conheceram na sua vida. Estou morrendo de calor. E eu acho assim, que durante esses 2 anos que se passaram até o filme que a gente assistiu, a gente não teve muitos problemas aparentes porque estava todo mundo muito ocupado. Eles estavam reestruturando todas as colônias e estavam também construindo aquela vila de gems. Então até o momento, ninguém ficou no ócio. Mas a gente teve uma pequena prévia do que o ócio pode fazer lá com as diamantes, porque antigamente elas controlavam exércitos e tudo mais, e agora elas estavam literalmente entediadas no palácio, querendo que o Steven ficasse lá com elas, até que no final a Spinella ficou. Algumas gems eram extremamente focadas nas suas tarefas. A gente tem, por exemplo, a Aquamarine, que naquele episódio o Steven até tentou conversar com ela, mas não adiantou. Ela gostava da posição que ela estava, ela gostava de mandar. Assim como outra personagem querida de todos os fãs, que é a Jasper. A Jasper também amava a sua posição. Ela gostava de comandar o exército, ela gostava de cumprir as tarefas para as diamantes. Então, eu não acho que seja uma mudança muito agradável para todas as gems, igual a gente está imaginando que seja por causa desse filme. Vale mencionar que a gente nem viu a Jasper nesse filme, como todos muito bem notaram, e talvez isso tenha um motivo. Talvez seja porque realmente ela não está conseguindo se adaptar a essa nova era, ou está se recusando a participar dessa nova era. Resumidamente, eu acho que o show vai começar a abordar uns temas mais maduros, porque o próprio Steven agora tá com 16 anos e no filme a gente viu ele sangrar, então talvez tenha sido um primeiro gostinho do que tá por vir. Isso significa que talvez eles abordem essa questão da transição das gems de uma forma mais realista, porque imagina só, a Peridot, que estava aqui na Terra, teve uma extrema dificuldade de se adaptar a essa nova mentalidade. Ela viu a vida orgânica, ela viu a chuva, ela viu todas as pessoas e mesmo assim ela até hoje tem um pouquinho de resistência para poder entender o significado de todas aquelas coisas. Agora imagina uma gem que viveu toda a sua existência em uma colônia ou na própria Homeworld, uma colônia que exterminou toda a vida orgânica. Como que vai ser essa transição de mentalidade para ela, sabe? Eu acho que não vai ser uma coisa tão fácil assim. E por isso que eles podem começar a introduzir essa questão da divisão da sociedade. Não de uma forma tão clara como dividir entre um lado liberal e um lado conservador, mas simplesmente de gems que não querem ceder a sua posição de poder, a sua hierarquia. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas tudo bem, chega dessa introdução gigantesca e vamos viajar na maionese, que é a parte principal que eu quero chegar. Lembrando que vai ter spoiler do jogo Save the Light, então se você não quiser ver isso, clica no gostei e eu vejo você no próximo vídeo. Eu tava lá assistindo alguns trechos novamente do filme do Steven, e aí eu notei um negócio que eu sei que é loucura, eu sei que é uma viagem na maionese bem viajada mesmo, mas entra nessa loucura comigo, participa dessa loucura comigo. É o seguinte, na hora que o Steven e a Spinella estão conversando lá no jardim, que ela pula em cima dele, fica gigantesca, ela vira depois e soca o transmissor lá que tava no meio das pilastras. E a questão é que quando ela soca esse transmissor, ele vira vários pedaços e a gente tem um close em um pedaço específico que cai no chão, que é um pedaço triangular.
Esse pedaço me lembrou muito o prisma que tem no jogo Save the Light. Eu não estou dizendo que ele é o prisma, eu só estou dizendo que tem uma possibilidade de talvez a Rebecca Sugar ter colocado um foreshadow aí do que ela está planejando para a continuação dessa história. Vocês estão achando que isso daqui tá muito louco? Espera só que vai ficar mais louco ainda, então vamos lá. O prisma é um objeto que a Resonite no jogo ganhou da Diamante Amarelo. Ele é capaz de criar meio que hologramas, soldados de luz, que foi usado lá naquela rebelião da Rose. Então, ao invés de você ter que ficar enviando gems o tempo inteiro para poder lutar na batalha e elas acabam sendo pufadas e não conseguem fazer mais nada, o prisma consegue criar hologramas de luz, tipo a Pérola conseguiu fazer com a sua pedra, e eles lutam na guerra, então é uma coisa com menos perdas. E sabe aquele negócio que eu falei de algumas gems não aceitarem perderem a sua posição? É exatamente esse tipo de gem que eu quis dizer, porque olha uma das coisas que ela fala dentro do jogo. Ela vira pra Pérola e fala: por que você não vem comigo? Eu acho que já tá na hora de eu ter a minha própria Pérola. Ou seja, é o tipo de gem que quer simplesmente ficar no poder e adora essa estrutura de hierarquia. Mas tudo bem, vamos voltar pro ponto em questão aqui, que é o prisma e não a Resonite em si. Mas o que me chamou a atenção nesse objeto foram as várias semelhanças. Por exemplo, olha como é parecido o lugar onde o prisma fica dentro do jogo e o lugar onde a Spinella quebra esse pedaço triangular. Eu não tô dizendo que aquele triângulo que a Spinella quebrou é necessariamente um prisma, mas é muito estranho a Rebecca ter dado um close num pedaço de coisa em formato de pirâmide, sendo que ela poderia ter simplesmente colocado várias coisas quebradas no chão. Entenderam o que eu tô querendo dizer? Eu tô sentindo que é tudo uma teoria da conspiração da Rebecca, ela tá tentando passar mensagens subliminares pra gente. E por que eu penso isso? Porque várias das armas que a gente viu na Sociedade Gem, elas se assemelham a poderes das diamantes. Por exemplo, aquela arma de choque que faz as gems pufarem, ela é muito semelhante ao raio do poder da Yellow Diamond. E o prisma, por conseguir criar hologramas de luz branca, eles literalmente falam dentro do jogo White Light, ele provavelmente se assemelha aos poderes da White Diamond. Inclusive, a primeira forma que ele toma dentro do jogo tem uma silhueta muito semelhante à cabeça da White. Pra mim, a questão aqui é o seguinte: por que a gente nunca viu ele na série? Como que ele funciona? Pra que ele existe? A resposta pra isso, pelo menos seguindo a minha cabeça, é o seguinte: o prisma provavelmente foi utilizado lá no início da Sociedade Gem, quando eles ainda não tinham um número considerável de pessoas, de seres, e aí a White criou esse prisma para ajudar ela a colonizar os planetas. Porque imagina, você precisa de um exército para conseguir invadir um planeta e conquistar ele. Se você tem poucas pessoas na sua sociedade, o que melhor do que um prisma que consegue criar um exército de luz para utilizar dentro dessa colonização, entendeu? E depois, conforme os números de gems foram aumentando, ele foi se tornando meio inútil, não era necessário utilizar ele, porque eles já tinham gems que eram utilizadas para poder batalhar e conquistar planetas. Só que isso também pode significar que, assim como no jogo, podem existir prismas espalhados pela galáxia, talvez em outra colônia, ou talvez lá junto com as diamantes. E se uma gem rebelde conseguisse juntar um grupo de prismas, ela teria em mãos um poder considerável, semelhante ao da White, então ela poderia se tornar um adversário. E por que eu tô acreditando tanto nisso? Porque o filme talvez tenha mandado várias mensagens subliminares pra gente. A Spinella conseguiu pegar um injetor e inclusive um rejuvenescedor. E esse é o ponto mais interessante, porque quando a Bismuth vê aquilo, ela reconhece, mas a Peridot não, e a Peridot é da Era 2. Então provavelmente o rejuvenescedor também só foi utilizado lá na primeira Era Gem. E se a Spinella conseguiu pegar um item que foi lá do começo da sociedade, quem disse que também não podem ter outros primas lá do começo da sociedade que estão espalhados por aí e outra gem pode pegar? Enfim, essa é a minha viagem na maionese de hoje. Não é à toa que eu falo que é uma viagem na maionese, porque realmente é uma coisa bem exagerada que talvez possa estar completamente errada, mas eu achei uma ideia muito interessante e resolvi compartilhar com vocês. Coloca aqui nos comentários pra mim o que vocês acham. Vocês acham que é possível? Vocês acham que não é possível? O que vocês estão imaginando? Porque eu quero realmente saber o que as pessoas pensam dessa ideia maluca que veio na minha cabeça. Como sempre, se você gostou do vídeo, clica no gostei aqui embaixo e, por favor, quem puder, compartilhe na rede social pra ajudar o canal a continuar crescendo. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve aqui embaixo, ativa a notificação e eu vejo vocês no próximo episódio.